Fala guerreiro, fala guerreira, tudo bem? Vamos ver agora a parte de Lei 9784. Sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo aqui do Gran Curso Online. E a lei, pessoal, 9784 é uma lei muito fácil. De todas as leis administrativas, é a mais fácil que tem. E é uma lei que ela vai tratar de vários assuntos. Ela trata de competência administrativa, trata de revogação, trata de anulação de atos, trata de princípio administrativo, trata de órgãos, de entidades, trata de processo administrativo também. Ela trata de uma série de situações. Por isso até que alguns chamam essa lei de uma lei como se fosse, entre aspas, aqui, um código administrativo, porque ela trata de uma série de situações, ela trata de uma série de fatos que dizem respeito a todo o nosso direito administrativo. Mas o nome dela é a Lei do Processo Administrativo Federal. Ela vai regular basicamente atos dentro de um processo administrativo. Mas para regular atos dentro de um processo, ela fala de ato administrativo, fala de órgãos, de entidades, onde essa lei vai ter aplicação. Ela trata de uma série de situações. É uma lei de fácil leitura, você pegando a lei, você lendo, você não vai ter dificuldade, ela não demanda muitos termos técnicos para você poder ler a lei, igual tem a lei de licitações, lei de desapropriação, não, é uma lei de fácil leitura, bem organizada e uma lei simples, qualquer um pode ler e estudar essa lei. E nós vamos ver aqui então os principais artigos da Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Fechou? Na tela, vamos lá com a gente então. Olha só, pessoal. Então a Lei 9784, a gente tem que saber o âmbito de aplicação. Essa lei vai tratar de processos administrativos e a gente tem que saber em que tipo de processo ela vai ser aplicada. Olha só, quando nós temos um ato do judiciário, que é uma decisão judicial que o juiz profere, já tem uma lei que regula todo o processo judicial? Tem. O Código de Processo Civil vai regular todos os atos que o juiz vai praticar, quais são os direitos das partes no processo, qual que é o prazo para interpor uma petição, o prazo para recorrer, o prazo para formular pedidos ao juiz. O Código de Processo Civil regula tudo isso detalhadamente, para que ao final tenha o resultado que é uma decisão judicial, ok? Nós temos atos do legislativo, que é a confecção de uma lei. Nós já temos regulamentos legislativos que tratam do processo legislativo, porque uma lei não é feita assim de uma hora para outra. A lei, ela demanda um processo de confecção. E nós temos regras na nossa Constituição e temos os regimentos internos da Câmara, do Senado, que vão regular, que vão detalhar passo a passo todos os atos da confecção de um processo legislativo que ao final resulta na confecção de uma lei, beleza? Agora, nós temos dentro da administração pública, qual que é o resultado final da administração? É a produção de atos administrativos, decretos, portarias, resoluções, licenças, autorizações, multas, que são atos punitivos, são todos atos administrativos. Só que nós não tínhamos até a Lei 9784 uma lei que regulasse o processo administrativo que resultasse no ato final, que é a edição de um ato administrativo. Tá entendendo aqui o raciocínio que eu estou fazendo com você? Então, para cada tipo de ato típico daquele poder, tem uma lei que regula a confecção daquele ato, no legislativo e no judiciário. E sempre foi solicitado uma lei que trouxesse regras básicas de um processo administrativo. Quem é interessado em participar do processo? Quais são os princípios que a administração vai ter que observar durante esse processo? Qual que é o prazo que a parte tem para recorrer? Qual que é o prazo que tem o administrador para proferir decisão no processo? Para que tenha regras básicas dentro de um processo administrativo até a edição de um ato final, que é um ato administrativo. Entende isso aí? E essa lei, então, vai regular, vai tratar justamente disso. Regras para um processo administrativo
com a edição de um ato final. Só que essa lei vai ser aplicada onde? Qual que é o seu âmbito de aplicação? A gente vai trazer um dos últimos artigos dessa lei para poder sintonizar você onde que essa lei tem aplicação. Quer ver? Vem na tela com a gente, olha só. Artigo 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Então aqui a gente vai falar primeiro do artigo 69 para depois falar do artigo 1º e os demais. Por quê? Nós temos a Lei 9784, que vai trazer um monte de regras, e no final a lei diz, olha, os processos administrativos que tenham lei própria continuam a aplicar a lei própria. E só vai aplicar os comandos da Lei 9784 de forma subsidiária, de forma auxiliar, de forma complementar. Então, a lei é claro dizer, olha, se aquele processo administrativo já tem uma lei específica para ele, continua a aplicar a lei específica. Não vai aplicar de forma direta a lei 9784, não. Tem muita questão de concurso que fala assim, com a lei 9784, todas as demais leis de processo ficaram revogadas. Está errado, pessoal. Por quê? Porque a lei é clara. Se já tem lei própria, continua a aplicar a lei própria. E só vai aplicar a lei 9784 de forma complementar, de forma subsidiária. Quer ver um exemplo aqui? Quando eu falo com você, a licitação. A licitação é um processo administrativo que é uma sucessão de atos encadeados entre si, não é? A licitação. Na licitação, já tem uma lei própria que rege as licitações? Já tem? Claro que tem a lei de licitações. Ela vai tratar do processo específico da licitação. Então quer dizer o seguinte, para um processo licitatório, eu não vou aplicar a lei 9784, não, vou aplicar a lei de licitações, que já é uma lei própria daquele processo. A não ser que tenha alguma omissão na lei de licitações, aí sim eu aplico o comando da lei 9784/99. Entende isso aí? Então, se tem lei própria, continua a aplicar a lei própria e de forma subsidiária a lei 9784. Quer ver mais um caso? Quando um servidor federal pratica uma infração e vai receber uma sanção, já tem uma lei que regula o processo administrativo disciplinar do servidor federal? Já tem essa lei? Claro que tem. A Lei 8.112, dentro dela tem uma parte que fala do processo administrativo disciplinar. Quais são os direitos que ele tem no processo, quais são as provas, prazo para recorrer, tudo que ele pode fazer já tem na lei própria. Então, quer dizer, para processo administrativo disciplinar de servidor federal, continua a aplicar os comandos da Lei 8.112. Eu não vou aplicar de forma direta as disposições da Lei 9784, não. Só de forma subsidiária, só de forma complementar, caso na lei específica tenha alguma omissão. Entende isso aí? Maravilha? Voltando então na tela, agora sim para o artigo 1º, a lei vai dizer: esta lei estabelece normas básicas sobre processo administrativo no âmbito da administração. O quê? Administração federal, tanto direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Então, primeira parte, ela é aplicada na administração pública federal. Então, pessoal, é uma lei que é feita para órgãos e entidades federais. Essa aqui não é uma lei geral para todos os entes, não. Cada estado, cada município e o DF tem que fazer a sua lei. Por quê? Assunto que é processo administrativo, cada ente tem a liberdade para fazer a sua lei dos seus processos administrativos. É uma lei federal que se aplica à União. O STJ, ele tem permitido a aplicação a estados e municípios da lei federal quando o estado e o município não tem lei própria. Ele permite essa aplicação subsidiária, mas o correto seria cada estado, cada município ter a sua própria lei com as suas regras processuais.
O Estado de São Paulo tem a sua lei de processo administrativo, que é uma lei excelente, é uma lei muito boa, detalha muitos mais pontos que, na verdade, é a própria lei 9784. Então, quer dizer, lá no Estado de São Paulo é a lei do processo administrativo do Estado de São Paulo e não a lei 9784. Tá bem? No Distrito Federal, nós aqui, nossos parlamentares, infelizmente, eles às vezes têm preguiça de fazer lei. Então, o que eles fazem aqui? Eles, na verdade, fazem uma lei e falam assim, olha, a nossa lei de processo administrativo aqui é a Lei 9784 de 99, é a lei federal aplicável ao DF. Então, nós temos uma lei que adotou a lei federal para o DF, de forma expressa, tá bem? Mas o certo seria cada estado, cada município ter a sua lei. Pessoal, e é uma lei para administração direta e indireta. Quando fala administração direta federal, é a Presidência da República e os ministérios e os demais órgãos internos. Fechou? Quando fala de administração indireta, são as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, a autarquia, INSS, o INCRA, Banco Central, fundações, FUNPRESP, a UNB, FUNAI, FUNASA, empresa pública, Caixa Econômica, Correios, economia mista, exemplo, Banco do Brasil, Petrobras. Então, para toda a administração indireta, também se aplicam os comandos dessa lei. Fechou? Olha só, esse parágrafo primeiro aqui é importantíssimo. Olha só então, ó, pessoal, os preceitos dessa lei também se aplicam a quem? Aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, quando estiverem na sua função administrativa. Quando estiverem na função administrativa, olha só, pessoal, vem cá comigo. Então, quando órgãos do Judiciário e Legislativo Federal estiverem na sua função administrativa, aplica-se para o processo administrativo, ressalvando que não tem a lei própria, os comandos da Lei 9784. Então, um servidor do Legislativo do Senado Federal vai solicitar uma licença para interesse particular. Tem uma lei que vai tratar especificamente desse processo? Não tem. Então, o pedido que ele vai fazer, os atos do processo vão ser aplicados, os comandos da Lei 9784. Por quê? Porque está dentro de um processo administrativo que não tem lei própria. E é no Legislativo Federal, na sua função administrativa. Aí sim se aplica a Lei de Processo Administrativo. Tá bem? Eu sou do Ministério da Economia, da PGFN, e chegou para nós um caso lá de um servidor que ele recebia duas aposentadorias e ele não deveria estar recebendo as duas. Estava em regime de acumulação de proventos de forma ilícita. Só que não era caso de um processo disciplinar. Ele não ia ser punido com a cassação da aposentadoria. Era apenas um processo administrativo para verificar se ele, na verdade, deveria ou não receber as duas ou então deveria perder uma delas. Então, houve um processo administrativo, não foi regras de PAD, já que ali não era um processo disciplinar, não era punição por ato ilegal. E aí esse processo, então, tramitou pelas regras da Lei 9784. E ao final, realmente, depois de dar ele contraditório, ampla defesa, respeitar os prazos e os princípios que tem na Lei 9784, foi detectado que realmente que ele estava em regime de duas aposentadorias que não podia, e aí, no caso, ele teve que deixar de receber uma delas, e ele fez a opção. Mas foi um processo que tramitou porque não tinha lei própria para aquela situação. Tá bem? Então, também se aplica a órgãos do Judiciário e do Legislativo quando estiver na sua função administrativa, na sua função atípica. Fechou? Volta para a tela, vem comigo, olha só. Para os fins dessa lei, olha que interessante, a lei vai conceituar o que é órgão, a lei vai conceituar o que é entidade, e a lei vai dizer: considera-se órgão a unidade de atuação integrante
tanto da administração direta e da administração indireta. Então a lei, ela confirma o que a gente fala em sala de aula, que na administração indireta também tem órgãos. Quando você vai até o INSS, tem um setor de perícias, setor de aposentadoria, setor de cálculo, setor de contribuições, são órgãos da entidade autárquica INSS. Fechou? Então a lei tem um conceito de órgão. Olha que bacana. Outro conceito, entidade. O que é entidade? A unidade de atuação dotada de personalidade jurídica própria. Então, as entidades da administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e economia mista, têm capacidade jurídica própria para responder pelos seus atos, o que os órgãos não detêm. Então, a lei traz um conceito de órgão e um conceito de entidade. A lei traz um conceito também, vem cá comigo na tela, olha só, autoridade. Autoridade. Quem que é autoridade? É o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Então, quem tem poder de decisão, qualquer tipo de processo, é considerado autoridade para fins da Lei 9784. Tá vendo aí? Avançando aqui mais um pouco, olha só. A gente vai falar agora dos princípios da Lei 9784. E a lei tem alguns princípios, na verdade são vários que você vai ter que fazer memorização. Ah não, professor, memorizar 11 princípios? Sim, memorizar 11 princípios. Só que eu elaborei um mnemônico para que você possa memorizá-los com mais facilidade. Mas antes, vamos ler a redação da lei? Vamos ler? Vem cá comigo, olha só. A administração pública obedecerá, entre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, para respirar, vamos lá, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então veja aí que tem vários princípios para você poder memorizar, para você acertar as questões. E no concurso vão perguntar para você, candidato, esse princípio aqui é expresso na Lei 9784? Sim ou não? Tem que saber. E só vai saber se você realmente memorizou. Tem princípio expresso no artigo 2º e no seu parágrafo único você encontra princípios implícitos na Lei 9784. Tá bem? Então tem que saber todos eles. Vamos com calma e vamos por partes. Voltando aqui ao nosso mnemônico, qual que é o mnemônico? A palavra é será fácil pro momô. Então, será fácil pro momô é o nosso mnemônico, ó. Será, aqui você dobra o A, fácil, será fácil pro momô. Olha só que mnemônico bacana, né? Facinho de você memorizar. Só lembra que o será é o RA junto. Então, quais são os princípios? Olha só, segurança jurídica, eficiência, razoabilidade, finalidade, ampla defesa, contraditório, interesse público, legalidade, proporcionalidade, moralidade e princípio da motivação. Vem cá comigo, olha só. Então, será fácil pro momô. Então, temos aí vários princípios que a lei colocou expressamente para você poder fazer a memorização. São princípios expressos na Lei 9784. E um detalhe, todos eles são princípios o que também? Princípios que estão na nossa Constituição. A Constituição Federal, ela traz todos os princípios aqui. Moralidade, motivação, legalidade, razoabilidade, todos estão na Constituição. Alguns de forma expressa e alguns implicitamente. Vem para a tela de novo, olha só. Então a gente tem que saber, inclusive, quando o princípio está na Constituição, quando está na Lei 9784 e quando está expresso em um e implícito no outro. Lembrando então com você aqui que na nossa Constituição Federal a gente tem 5 princípios expressos, que aqui é fácil, não é? É o nosso famoso LIMP, que é legalidade, impessoalidade, que mais? Impessoalidade, moralidade
publicidade e o princípio da eficiência. E o princípio da eficiência. Então veja agora aqui comigo, olha só, princípios expressos na Constituição e expressos na Lei 9784/99. E no concurso vão colocar, olha, o princípio da eficiência é expresso tanto na lei quanto expresso na Constituição? Correta a questão. O princípio da razoabilidade é expresso na Lei 9784, aqui ó, razoabilidade, e é implícito na Constituição. Correta a questão. Tem que saber fazer essa contraposição. E se a questão colocar assim, o princípio da razoabilidade é expresso no ordenamento jurídico brasileiro, tá certo? Quando fala que ele é expresso no ordenamento jurídico, quer dizer o quê? O princípio da razoabilidade é expresso em alguma lei? Claro que é. Não só na Lei 9784, mas se você for ver as várias leis que existem, que são muitas, você encontra a razoabilidade em outras leis. Então, quando fala é expresso no ordenamento jurídico, quer dizer, tem alguma lei que é expresso? Sim. Por exemplo, aqui na Lei 9784/99. Tá bem? Princípio da motivação, olha que interessante, motivação é implícito na Constituição e aqui é expresso na Lei 9784. A Lei 9784 deu tanta importância à motivação que no artigo 50 vai trazer uma lista de atos que obrigatoriamente exigem motivação. Vai tratar da chamada motivação aliunde ou motivação por referência, esse é o parágrafo 1º, que é aquela motivação que você faz feita com base em um outro ato que você já praticou. Então, quando o presidente ele vai aplicar uma demissão, ou então o ministro ele faz uma portaria. A portaria é o ato administrativo. Só que a portaria fala assim, tendo em vista o relatório final da comissão e os seus fundamentos, estou aplicando a demissão. Então tem a portaria de demissão, mas a motivação está no relatório da comissão que fez o PAD. É a motivação aliunde, motivação por referência. É aquela motivação que você faz com base em outro ato já praticado. Isso cai muito em prova, então já se liga nisso aí. A gente vai voltar a falar, mas já fica a dica para você. Artigo 50 da lei, motivação, um dos mais importantes. Maravilha? Então temos aí então para você já memorizar princípios do artigo que são do artigo 2º da lei e os princípios que estão da Constituição no seu artigo 37 caput. Fechou? Então avançando aqui, ó, e a lei ainda vai trazer para você outros princípios que são reproduzidos no texto do artigo 2º, ó. Atuação conforme a lei e o direito. O que a lei repetiu aqui? Princípio da legalidade. Legalidade. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total de poderes ou competências, salvo quando houver autorização em lei. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Aqui é princípio da impessoalidade. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Mais uma vez, princípio então da moralidade. Tá vendo aqui? Moralidade. Inciso agora 5, né? Divulgação oficial dos atos, ressalvada as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. O que é isso? O princípio da publicidade. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigação, restrição e sanção em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. O que seria isso aqui? Razoabilidade ou então proporcionalidade. 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. Isso é princípio da motivação, aí mais uma vez na nossa lei. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Aqui um cuidado, olha só. Princípio implícito do formalismo moderado.
formalismo moderado, ou então podemos colocar princípio do informalismo, tá bem? Então, na prática dos atos, observar aí as formalidades essenciais para garantir, no caso aqui, o direito dos administrados, que na verdade o inciso 9 aqui é uma complementação, tá? Do formalismo moderado ou também do informalismo, que foi complementado lá pelo artigo 22 da Lei 9784/99, que vai especificar como que um ato é praticado, quais são as suas formalidades aí essenciais. Maravilha? Então, a gente encerra aqui e no próximo bloco a gente continua a falar dos demais princípios, inclusive do formalismo moderado ou então do informalismo. Até lá, venha com a gente.